Bom dia a todos. Por causa deste espírito de família que nos reúne e com o qual estamos vivendo este quarto fórum, eu gostaria de iniciar saudando a presença eclesiástica ilustre com quem tenho a honra de compor esta mesa, como também compus com o ilustre senhor cardeal, arcebispo de São Paulo, Dom Odilo. Quero saudar Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e com uma cordial saudação ao casal fundador da Comunidade Famílias Novas, agradecer o convite que me foi feito para participar deste evento tão importante para a comunidade, o que muito me honra e alegra. Eu só não esperava vivenciar esta experiência inédita, compor mesa com um cardeal e um bispo da Santa Igreja. Eu sabia que a comunidade me queria bem, mas não sabia que era com um amor assim exigente e desafiador. Quase poderia dizer, vejam como eles me amam. Por fim, mas não por último, eu saúdo a todos os membros da comunidade Famílias Novas, os casais, os jovens, as crianças, e a todos os participantes desse quarto fórum. Eu me apresento, eu sou padre lá do Mato Grosso do Sul, do clero da Arquidiocese de Campo Grande, concluí há 3 meses meu doutorado em letras aqui em São Paulo, pela USP, e nele estudei alguns textos de Santo Agostinho pertencentes à polêmica antidonatista, versando principalmente sobre a nota da catolicidade da Igreja. Hoje estou na minha diocese, sou vigário paroquial da paróquia Coração Eucarístico de Jesus, e no momento me preparo para começar uma nova vida de docente na nossa Faculdade de Teologia, a partir do ano que vem, com a graça de Deus. Queria iniciar detalhando o assunto de que vou tratar, que é sim a família nos padres da Igreja, mas vou dar destaque a uma realidade que entendi, preparando essa palestra, como a maior delas nos textos dos padres da Igreja, que é a linguagem das núpcias como revelação do amor de Deus. A palestra tem então esse subtítulo, a linguagem das núpcias como revelação do amor de Deus. E eu escolhi como mote, ou ponto de partida dessa minha fala, um discurso pronunciado pelo Papa Bento XVI, no ano de 2005, durante um congresso da Diocese de Roma. O Papa, tendo como núcleo de sua reflexão os números 12 a 16 da exortação apostólica do Papa São João Paulo II, Familiares Consórcio, sobre a função da família cristã no mundo atual, ensina que o significado do matrimônio e da família se revela através dos mistérios da obra da criação e da salvação do ser humano. Diz o Papa Bento XVI. O pressuposto do qual é necessário partir para poder compreender a missão da família na comunidade cristã e as suas tarefas de formação da pessoa e transmissão da fé, permanece sempre o do significado que o matrimônio e a família revestem no desígnio de Deus, Criador e Salvador. Se olharmos bem para este pressuposto, como é apontado pelo Papa Emérito, descobriremos que o mistério do amor de Deus é falado com o vocabulário do matrimônio e da família, ao mesmo tempo em que a infidelidade humana a este amor é uma recusa a falar com esta mesma linguagem. Diz ainda o Papa: o fato inexprimível, o mistério do amor de Deus pelos homens, recebe a sua forma linguística do vocabulário do matrimônio e da família, em positivo e em negativo. De fato, o aproximar-se de Deus ao seu povo é apresentado na linguagem do amor esponsal.
enquanto que a infidelidade de Israel, a sua idolatria, é designada como adultério e prostituição. No ano seguinte, em outro discurso, desta vez para os participantes do Congresso Internacional promovido pelo Pontifício Instituto João Paulo II para os estudos sobre matrimônio e família, o Papa Bento XVI dirá que o levar adiante a nova evangelização, como propõe a Igreja, passa por uma reflexão aprofundada sobre o amor humano, pois ele é um caminho privilegiado que Deus escolheu para revelar-se. Nas palavras do Papa, o grande desafio da nova evangelização que João Paulo II propôs com tanto vigor, tem necessidade de ser sustentado por uma reflexão verdadeiramente aprofundada sobre o amor humano, dado que precisamente este amor é um caminho privilegiado que Deus escolheu para se revelar a si mesmo ao homem, e é no contexto deste amor que ele o chama a uma comunhão na vida trinitária. Importa, portanto, à luz do que diz o Papa, interpretar esta linguagem e comunicar-se com ela, para que em nossas vidas se realize o desígnio de Deus a nosso respeito. Disso depende o êxito da nova evangelização, a nossa natureza humana, as faculdades e potências de nossa alma, a nossa sexualidade, o nosso corpo, a nossa vida como um todo, foi feita, esta natureza humana, capaz de decodificar e de exprimir este desígnio de Deus. Vejamos em alguns traços como isso aparece na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, os relatos do Gênesis constituem a carta magna do projeto original de Deus para o matrimônio. Mesmo sem entrar na problemática do gênero literário ou em exegese muito particularizada, é evidente que eles contêm a revelação de Deus sobre o matrimônio ao nível de instituição natural e de criação. Esta carta magna do projeto original de Deus nos faz saber que a criatura humana foi pensada e desejada por Deus na dupla versão, masculina e feminina, com idêntica dignidade, embora em sua diversidade específica e em sua complementaridade. Juntos, o homem e a mulher constituem a imagem divina. Assim, o casal homem-mulher representa o projeto da humanidade completa, com a função propriamente divina de transmitir a vida a outros e tomar posse da terra para utilizá-la a serviço de seu próprio desenvolvimento. No livro do Gênesis, o matrimônio aparece em toda a sua sacralidade, como encontro entre o homem e a mulher desejado, instituído e santificado pelo próprio Deus, em cuja presença se cumpre e se desenvolve. O próprio dom da vida, que brota do encontro conjugal dos dois esposos, é considerado como dom do próprio Deus. Nesse quadro, o matrimônio não constitui instituição humana ou convencional, mas propriamente instituição sagrada, divina, que o próprio Senhor pôs na base da construção da humanidade neste mundo. Diz o livro do Gênesis: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. O Gênesis nos fala também do relato da queda. Para além das modalidades literárias através das quais essa condição nos é descrita neste livro sagrado, não há dúvida de que a mensagem revelada diz respeito ao fato misterioso, mas real, de uma transgressão da humanidade em seu estado original, ao mandamento de Deus, fato que introduziu o desequilíbrio na natureza humana e na realidade do casal e do matrimônio. E as consequências aparecem imediatamente. Então abriram-se os olhos aos dois e perceberam que estavam nus. Nesse contexto, o despertar da vergonha por sua própria nudez é sinal mais concreto
da desordem introduzida pelo pecado na harmonia do casal e da criação. Essa sujeição do casal a uma realidade de pecado que oprime e da qual suporta as consequências, no entanto, não se apresenta como situação sem esperanças ou sem saída. Na própria condenação que o Senhor dirige contra a serpente, causa e personificação do pecado, está contida a promessa de libertação e de vitória final, que desde o início marca a história da salvação. Com efeito, mesmo assediada pela serpente, a humanidade poderá subtrair-se às suas tenazes garras a uma linhagem da mulher que derrotará definitivamente o mal. Diz o Gênesis: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Para nós cristãos, essa promessa realizou-se em Jesus, Senhor e Salvador da humanidade. Mas antes dessa realização, há toda a espera da humanidade relatada no Antigo Testamento, numa linguagem predominantemente esponsal e que constitui a preparação para a revelação escatológica do Novo Testamento. Nele, o anúncio sobre o matrimônio supera radicalmente o contexto do Antigo Testamento. Se por um lado o Novo Testamento refere-se explicitamente ao projeto original de Deus para reconduzir o matrimônio ao seu ideal primitivo, e desse modo superar as degradações a que fora submetido por causa do pecado, por outro lado, ele afirma que o reino de Deus irrompeu no mundo com Deus, e que por essa razão urge ao homem e, portanto, ao casal, acolher a novidade de vida trazida por Cristo e pelo dom do seu Espírito, participando da comunidade dos salvos, a igreja. E são 3 os textos fundamentais nesse sentido. O texto sobre a questão do divórcio, Mateus 19, 3-9 e Marcos 10, 1-12. O de 1 Coríntios 7, em que São Paulo trata do matrimônio e da virgindade em todos os seus aspectos, respondendo quase ponto por ponto questões que lhe foram submetidas: a condição das pessoas casadas, o matrimônio entre cristãos e pagãos, e a condição das pessoas não casadas, as virgens, os noivos, as viúvas, e por fim, e principalmente, o trecho da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. A expressão mais plena da verdade sobre o amor de Cristo Redentor, segundo a analogia do amor esponsal no matrimônio, se encontra neste trecho da carta aos Efésios, que diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de santificá-la, purificando-a com o banho de água, juntamente com a palavra, para apresentar a si próprio essa igreja resplandecente de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, para que seja santa e irrepreensível. Desse modo, devem também os maridos amar as mulheres, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne, antes, cada qual a nutre e dela toma cuidados, como Cristo faz também com a igreja, pois nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e passarão os dois a formar uma só carne. Grande mistério é este, mas digo referindo-me a Cristo e à igreja. É este texto bíblico da carta aos Efésios que assumirá particular importância para a teologia do matrimônio cristão, pois nele apresentam-se as núpcias de 2 batizados, como símbolo e ao mesmo tempo participação, mediante a graça, nas núpcias entre Cristo e a igreja. Embora sem entrar em exegese pormenorizada do texto, parece-nos evidente que São Paulo, vinculando-se ao projeto original de Deus para o matrimônio,
afirma ao mesmo tempo a inserção no grande mistério de Cristo e da Igreja. Com estas palavras: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua Igreja. É grande este mistério. O matrimônio entre dois batizados é um dom do alto, que introduz a participar no mistério de aliança, que une Cristo com a Igreja e a Igreja com Cristo. Portanto, é evento de graça e salvação, que transforma profundamente a realidade natural do matrimônio, tornando-a sinal da caridade de Cristo, Redentor do homem e do mundo. Aliás, todo o contexto do trecho implica essa correspondência em nível profundo. Cristo com a Igreja, homem com a mulher, e revela a nova força santificante que o amor entre os esposos cristãos recebe em virtude do fato de que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. E assim deve ser para o marido em relação à mulher e para a mulher em relação ao marido. Este texto da Epístola aos Efésios reporta-se ao ideal matrimonial existente antes do pecado, afirmando que a união total e indissolúvel de Adão e Eva representa tipicamente, como figura, a união de Cristo com sua Igreja, e a ela remete. O matrimônio deve moldar-se na união total de Cristo e da Igreja, está inserido neste mistério, e nele encontra seu próprio significado. Temos então a recriação da imagem divina. A nova imagem é a relação de amor, Cristo-Igreja. O matrimônio é relacionado diretamente com o sacrifício pascal e torna-se partícipe do amor perenemente salvífico de Cristo. Os esposos cristãos entram como parceiros de Cristo na missão permanente salvífico-incorporadora ao corpo místico. Deste modo, o amor conjugal torna-se sinal eficaz do amor de Cristo, que chegou até a cruz. É precisamente nessa sua simbologia que o amor humano, no sacramento do matrimônio, tem uma dimensão eclesial, uma função própria na Igreja. O matrimônio santo, vivido no amor, é sinal e testemunho do amor recíproco entre Cristo e a Igreja. Antes de mais nada, para os próprios cônjuges, que podem encontrar o Senhor em seu amor mútuo. Depois, para os filhos, que no amor mútuo de seus pais, vivem a primeira experiência do amor e da relação entre Cristo e a Igreja. Enfim, para todos, crentes e não crentes, que por meio de seu encontro com essa família, entram em contato com o amor cristão, sinal e reabilitação do amor de Cristo. E esse amor cristão, a caridade, permanece na vida futura, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios: a caridade jamais acabará. Os santos padres nos oferecem uma doutrina abundante sobre a verdade do matrimônio e da família, pois precisaram defender e explicar estas verdades da fé. Tratava-se, de fato, de explicar detalhadamente a existência de um Deus criador e providente, que criou o mundo, as coisas animadas e inanimadas, o homem e a mulher, e viu que tudo era muito bom. Deixando de lado os assuntos mais polêmicos para ir àquilo que julguei ser o coração da reflexão dos santos padres sobre o matrimônio e a família, e que gira em torno justamente do já dito, a interpretação deste trecho da carta aos Efésios sobre o mistério nupcial entre homem e mulher, como imagem e participação no mistério de amor que une Cristo e a Igreja. Santo Agostinho defende a dignidade, a santidade do matrimônio cristão no constante e duradouro confronto que manteve frente às maiores heresias do seu tempo, o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo.
Seus textos sobre estes assuntos devem ser considerados dentro deste contexto apologético, no qual Agostinho, durante toda a sua vida, em diversas situações, explicou e defendeu a doutrina da Igreja contra as maiores heresias do seu tempo. Assim o fez ao defender a verdade da doutrina católica frente às heresias maniqueias, que negavam o valor do corpo, as heresias pelagianas, que negavam a necessidade da graça e a realidade do pecado original, e, portanto, de qualquer possibilidade de uma verdadeira realização do homem em Cristo, e frente às heresias donatistas, porque afirmar que a Igreja é formada de pecadores, contrapondo-se a uma Igreja dos puros, propugnada pelos donatistas, significa que pela própria pertença à Igreja, o homem é envolvido na caridade, em um caminho de crescimento, de amadurecimento e de transformação, que o conduz rumo à perfeição do seu ser, bem como à sua justificação, assemelhado a Cristo e unido a Deus no Espírito Santo. Nessa defesa da dignidade e da santidade do matrimônio cristão, destaca-se em Agostinho a reiterada comparação entre o homem e a mulher e Cristo e a Igreja, servindo-se para este fim do paralelo entre estes dois textos já mencionados e que são textos chaves para ele. Gênesis 2, 24, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e passarão os dois a formar uma só carne. E Efésios 5, 31, 32, citando Gênesis, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois passarão a formar uma só carne. Grande mistério é este, mas o digo referindo-me à Igreja, a Cristo e à Igreja. Como recorda Colli, estudioso desta perícope, não existe um comentário de Agostinho à carta aos Efésios, mas considerados estes inúmeros trechos de exegese, é possível delinear que o matrimônio de Adão e Eva, o matrimônio em geral, é figura misteriosa e símbolo da união mística entre Deus e a Igreja. A partir desta exegese, Agostinho une e põe em confronto a dimensão cristológico-eclesiológica com aquela antropológica, em paralelo com o plano trinitário e sacramental. Em outras palavras, da relação entre Cristo e a Igreja decorre a imagem e a missão do homem e da mulher, no desígnio de Deus, e que se realiza no matrimônio cristão. Também por isso, esta relação está fundada no plano trinitário e sacramental. É neste sentido que Agostinho desenvolve um discurso sobre Adão, símbolo e prefiguração de Cristo. Assim como por meio do sono, do êxtase de Adão, Deus trará de sua costela Eva. Assim, do lado de Cristo, no sono da morte, nascerá a Igreja, no jorrar dos sacramentos, prefigurados na água e no sangue e na entrega do Espírito, diz Santo Agostinho, comentando o Salmo 40. Estas elaborações, espalhadas em inúmeras de suas obras, não são discursos exortativos ou parenéticos, são exegese vertida em elaboração doutrinal. Buscam mostrar onde nasce o mistério da Igreja e a nova condição do homem redimido, inserido pelo batismo no corpo místico de Cristo. Por meio da análise destes textos agostinianos, é possível descobrir por que, no pensamento de Agostinho, seja tão importante colocar a analogia nupcial na base da antropologia e da relação entre Cristo e a Igreja. É o paralelo entre Efésios 5, que explica por que Cristo deixa pai e mãe, o pai e a sinagoga, para unir-se à sua esposa, a Igreja, que gera do seu lado aberto, dando a si mesmo por ela, sendo com ela uma só carne. Ao apresentar juntas e unidas estas duas analogias, esposo, esposa, cabeça e corpo, Agostinho coloca em paralelo Cristo, cruz e Igreja, e Adão, êxtase e Eva,
sublinhando a indissolubilidade e a profundidade desta união, que se refere ao próprio Cristo e à Igreja. Agostinho propõe uma leitura profética e como figura do mistério do homem e da mulher. E vê em Adão a figura de Cristo esposo, e em Eva a Igreja esposa, prefigurados não só pelo homem e pela mulher singularmente, mas pela sua união, porque Adão, Eva, o homem e a mulher são sinal e figura da união de Cristo e da Igreja. Para os padres da Igreja em geral, o grande mistério, Maium Sacramentum, de que fala a carta aos Efésios, não é somente um modelo proposto para a união conjugal, como quer dizer, ó vejam como Cristo esposo amou a sua esposa, a Igreja, vós casais cristãos, amem-se também assim. Não é somente isso, é mais. A união conjugal se torna símbolo e profecia do desígnio de amor de Deus revelado por meio das núpcias de Cristo e da Igreja. Adão e Eva são, na linguagem da exegese patrística, figura, prefiguração e antecipação de Cristo e da Igreja, constituindo-se como um sinal deles, e a partir da realidade para a qual remetem, a união entre Cristo e a Igreja, é possível uma reinterpretação do símbolo da união homem e mulher, investida agora plenamente de sua função simbólica e tipológica. Para os padres da Igreja, o Sacramentum Maium, o sacramento do matrimônio, exprime o mistério desta unidade, que se dá plenamente só em Jesus Cristo e na Igreja. Quero ressaltar um ponto bastante frutífero, a partir dessas reflexões de Santo Agostinho, que é o desdobramento desta sua compreensão do matrimônio em uma de suas obras. No Tratado dos Bens do Matrimônio, De Bono Coniugali, Agostinho funda a nova sociedade humana sobre o núcleo constituído sobre os esposos. Os esposos são o núcleo a partir do qual a família se constitui e se expande. E se expande sob a ação de 3 bens próprios do matrimônio, os chamados tria bona agostinianos, que são a prolis, os filhos, por meio da qual se dá prosseguimento à sociedade humana iniciada e animada pela família, a fides, a fidelidade, que é aquele doar-se total ao próprio cônjuge. Para Agostinho, a fidelidade é uma forma altíssima de obediência, que é a mãe de todas as virtudes, e com ela edifica todos os outros vínculos sociais. E o terceiro bem, o sacramentum, que é a compreensão dele, até aquele momento, de sacramento, ligada à noção de indissolubilidade. É assim que Agostinho cria uma ordem social nova e profundamente permeada pelos valores cristãos. No seu coração palpita, forte e clara, a imagem da Trindade, que esta tríade destes 3 bens evoca claramente. Ele irá redefinir papéis e limites dessa inovadora forma de viver como cristãos imersos no mundo. Esta doutrina agostiniana sobre o matrimônio é que se tornará a doutrina comum na teologia posterior a respeito do sacramento do matrimônio. Por exemplo, a encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI, deve a Santo Agostinho a sua estrutura. Para Agostinho, enfim, este eterno conúbio, expressão usada por ele em um dos seus sermões, as núpcias do Verbo feito carne e as núpcias de Deus e da humanidade na união Cristo e Igreja, é vivido não só no matrimônio cristão,
mas é vivido e testemunhado também pela castidade das virgens, das viúvas e pela própria castidade conjugal. E nela, a união do homem e da mulher torna-se profecia, que em si mesma explica e prefigura a união de Cristo, esposo, e da igreja esposa. Esta temática doutrinal do matrimônio cristão, fundado no mistério da esponsalidade de Cristo e da igreja, que obviamente ainda será revestida de outros contornos e aprofundamentos na doutrina católica, é retratada de modo muito belo no magistério da igreja recente. Por isso eu trouxe aqui, para ilustrar tudo isso, alguns trechos exemplares a este respeito. O Papa São João Paulo II, em sua carta às famílias, afirma que Jesus, ao qualificar-se como esposo, revela a própria essência de Deus e seu amor pelo homem. Sua ida às bodas de Caná atesta o quanto a verdade da família está inscrita na revelação e na história da salvação. Diz o Papa: falando um dia com os discípulos de João, Jesus acenou a umas bodas e a presença do esposo entre os convidados. O esposo está com eles. Mateus 9,15. Indicava assim o cumprimento em si próprio da imagem de Deus esposo, empregue já no Antigo Testamento, para revelar plenamente o mistério de Deus como mistério de amor. Qualificando-se Jesus como esposo, ele desvenda a essência de Deus e confirma o seu amor imenso pelo homem. Mas a escolha desta imagem, indiretamente, lança a luz também sobre a verdade profunda do amor esponsal. De fato, usando-a para falar de Deus, Jesus mostra quanta paternidade e quanto amor de Deus se refletem no amor de um homem e de uma mulher que se unem em matrimônio. Por isso, ao início de sua missão, Jesus vai a Caná da Galileia, participar num banquete de núpcias, juntamente com Maria e com os primeiros discípulos. Ele pretende assim demonstrar quanto a verdade da família esteja inscrita na revelação de Deus e na história da salvação. A relação esponsal entre Cristo e a igreja, já prefigurada no Antigo Testamento, na aliança do homem e da mulher, como simbolismo nupcial, é indispensável para compreender o modo com que Deus ama o seu povo. Deus se faz conhecer como esposo que ama Israel, sua esposa. Na carta aos bispos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na igreja e no mundo, da Congregação para a Doutrina da Fé, de 2004, lê-se que, no Novo Testamento, todas essas prefigurações do Antigo Testamento encontram a sua realização. Por um lado, Maria, como filha eleita de Sião, na sua feminilidade, recapitula e transfigura a condição de Israel esposa, à espera do dia da sua salvação. Por outro lado, a masculinidade do Filho permite reconhecer como Jesus assume na sua pessoa tudo que o simbolismo do Antigo Testamento aplicou ao amor de Deus para com seu povo, descrito como o amor de um esposo para com a sua esposa. As figuras de Jesus e de Maria, sua mãe, não só asseguram a continuidade do Antigo Testamento com o Novo, mas o superam, a partir do momento que, com Jesus Cristo, aparece, como diz Santo Irineu, a novidade toda. Na encíclica Deus Caritas Est, por fim, o Papa Bento XVI, depois de falar da ideia de que o homem, de algum modo, está incompleto, constitutivamente a caminho, a fim de encontrar no outro a parte que falta para a sua totalidade, isto é, a ideia que só na comunhão com outro sexo poderá tornar-se completo, chama atenção para dois aspectos, como afirma o Papa. Aqui há dois aspectos importantes. Primeiro, o eros está de certo modo enraizado na própria natureza do homem. Adão,
anda à procura e deixa o pai e a mãe para encontrar a mulher. Só no seu conjunto é que representam a totalidade humana, tornam-se uma só carne. Não menos importante é o segundo aspecto. Numa orientação baseada na criação, o Eros impele o homem ao matrimônio, a uma ligação caracterizada pela unicidade e o para sempre. Deste modo, e somente assim, é que se realiza a finalidade íntima. À imagem do Deus monoteísta corresponde o matrimônio monogâmico. O matrimônio baseado num amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com seu povo, e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Esta estreita ligação entre Eros e matrimônio na Bíblia, observa o Papa, quase não encontra paralelos literários fora da mesma. O Papa São João Paulo II nos ensinou, com suas catequeses sobre o amor humano, que todas estas realidades que a fé nos ensina sobre este amor estão inscritas em nosso próprio corpo, constituem-nos como pessoas. Christopher West, estudioso renomado dessas catequeses, da teologia do corpo, que tem um imenso trabalho em torno delas, e que esteve recentemente no Brasil, em grandes eventos sobre a sexualidade, a castidade, o celibato, eventos realizados sob a batuta de Dom Antônio Augusto. Christopher West disse precisamente que esta é a verdadeira linguagem do corpo do homem e da mulher. Os corpos falam esta linguagem do amor humano, que tem sua origem no amor divino e que são uma realidade nupcial e esponsal. Esta mensagem que a Sagrada Escritura, passando pelos Santos Padres e pelo magistério da Igreja, esta mensagem que nos é transmitida e ensinada continuamente pela Igreja, ela precisa ser sempre de novo anunciada. E eu penso que este trecho de um livro bastante lido e divulgado recentemente, de Rod Dreher, A Opção Beneditina, este trecho pode nos mostrar a necessidade que temos deste anúncio e o que colhemos quando ele não é feito. Diz o autor: poder trabalhar é um dom de Deus, que quando bem empregado, gera vida e nos conduz de volta a Ele. No entanto, se o trabalho, ou a família, ou a comunidade, ou a escola, ou a política, ou qualquer outra coisa, torna-se um fim em si mesmo, transforma-se num ídolo. Mais cedo ou mais tarde, virará uma prisão, um deserto, ou mesmo um cemitério para o espírito. Essas coisas servem ao desenvolvimento humano verdadeiro, somente quando, através delas, brilha a luz de Cristo, que as torna meios pelos quais o reino de Deus floresce. Com o sexo, também é assim. É um dom divino que, quando bem ordenado, torna-se fonte de alegria, plenitude e prosperidade, tanto para o casal quanto para a comunidade. O sexo, quando guiado pelos desígnios de Deus, estes desígnios esponsais, une o homem e a mulher, tanto física quanto espiritualmente. Dessa união fértil, uma vida pode ser gerada e uma família criada. Mas o sexo feito de modo desordenado pode tornar-se uma das forças mais destrutivas do planeta. Veja ao redor o sofrimento das crianças que cresceram sem a figura do pai por perto. O flagelo da pornografia destruindo a imaginação de milhões. As famílias desestruturadas pela infidelidade e pelo abuso, e por aí vai.
Para um cristão, só há uma maneira de ordenar corretamente a prática sexual: dentro de um casamento, de um esponsal, entre um homem e uma mulher. Isto é uma heresia para o mundo moderno e uma verdade dura, por conta da qual muitas famílias, muitos corações, muitas amizades e até muitas igrejas já se desestruturaram. Não há um ensinamento basilar da fé cristã que seja hoje menos popular, e talvez não haja também nenhum que mais necessite ser obedecido. Muito obrigado.